O período que Yandi viveu se passa antes da dinastia Han, e na mitologia chinesa antiga, ele era considerado o Imperador das Chamas. Metade da Terra estava sob o seu controle, e a outra metade era do Imperador Amarelo, o Huangdi, o irmão dele. O nascimento de Huangdi aconteceu de uma maneira bem curiosa. Tudo aconteceu em uma certa noite, onde a mãe dele acabou observando alguns parafusos de raios circulando pela estrela Ursa Maior. Depois disso, ela ficou grávida. Voltando a falar sobre Yandi, algumas pessoas falam que ele pode ser chamado também por outro nome, como por exemplo, Zhaoju, e pode ser confundido também com outro deus, o Shenlong. Segundo uma lenda, esses dois irmãos acabaram brigando entre si em uma batalha épica. Na verdade, dependendo da versão, tem diferenças sobre quem venceu. Huangdi, o Imperador Amarelo, lutou também contra outros 4 imperadores. Eles entraram em sua cidade e ficaram mostrando seu exército desfilando por ela. A única maneira de manter a paz e também o seu reino seria enfrentando eles. Ele acabou com todos, inclusive com seu próprio irmão. Como em toda rivalidade, é claro que existiria um momento ou outro que os dois irmãos acabariam se juntando por causa de inimigos em comum. O exemplo disso foi quando se juntaram para enfrentar os 89 irmãos de cabeça de bronze. Tanto o Imperador Amarelo quanto o Imperador das Chamas eram grandes chefes de tribos que ficavam perto do Rio Amarelo e do Rio Yangtze. Mas naquele local tinham várias tribos. Uma delas, a Jiuli, tinha como líder um cara extremamente autoritário, o Tiyu. E esse cara tinha 89 irmãos. E todos eram extremamente iguais a ele. Não na questão de aparência, mas sim na questão de serem quase ditadores. Até porque é bem difícil se parecer com eles. Eles têm o corpo de animal, a cabeça de bronze e o braço de ferro. A coisa mais humana deles, o que parecia humano, era o seu formato do rosto. Eles eram muito bons quando tinham que fabricar armas, como por exemplo arco e flechas e facas. E é claro que eles também eram extremamente habilidosos em batalha, e essa força física sobre-humana, junto com essas armas, faziam que toda hora eles ficassem ameaçando as tribos vizinhas. Eles eram muito briguentos, bastava alguém olhar diferente para eles que eles poderiam começar uma briga. É como se fossem uma bomba prestes a explodir. É hoje que eu realizo o meu maior feito, disse o Tiyu para os seus irmãos enquanto eles comiam um camarão frito pela manhã. Só não disse como também cumpriu. Ele expulsou os habitantes da região de Yandi com a mesma facilidade que a fumaça expulsa insetos. Com isso, ele tomou o território. Tiyu, as coisas não vão ficar assim, resmungou Yandi. Eu te desafio para uma luta. Tudo bem então, desafio aceito, dizia o Tiyu dando risadas. Enquanto isso, seus irmãos ficavam fazendo seus barulhos de metal enquanto estavam se mexendo de um lado para o outro. A luta, que foi sangrenta e violenta, acabou com a derrota de Yandi. Ele se viu acuado e não viu outra opção senão fugir para a região de Zuolu, região que era governada pelo seu irmão, Huangdi. Aquele maldito verme metálico, gritou Huangdi quando ficou sabendo da derrota do seu irmão. Faz muito tempo que eu quero acabar com a tribo do Tiyu, e agora é a hora. Vamos juntar forças e acabar com aqueles vermes metálicos. Deve ter alguma maneira de destruí-los. Começou então a fazer um plano, juntou várias tribos em uma frente e desafiou Tiyu e seus 89 irmãos para uma batalha. Todos eles sempre andavam juntos, pareciam um cardume de peixes. Mas as tropas de Huangdi não tinham a menor condição de enfrentar as tropas de Xiyu. Eles foram miseravelmente abatidos, com uma facilidade inacreditável. A cada dia que passava, mais e mais soldados iam sendo derrotados, e as derrotas para o Tiyu iam se acumulando. Mesmo assim, o Huangdi não parava de lutar, mesmo com o seu exército diminuindo a cada dia. No meio de uma batalha feroz que estava ocorrendo entre os dois exércitos, o Tiyu resolveu começar a usar os seus poderes e soltou uma densa neblina que pegou o exército de Huangdi.
Os guerreiros, é claro, ficaram perdidos e totalmente desorientados. Mas por sorte, o Huangdi tinha junto com ele uma bússola que ele mesmo tinha fabricado. E não demorou muito para, junto com seus guerreiros, eles cortarem a névoa e acharem o caminho. Deus do vento e da chuva, traga ventos violentos e terríveis tempestades, invocou o Tiyu. Deusa da seca, impeça as tempestades, invocou Huangdi, a sua filha divina. E ele foi rapidamente atendido. Do nada apareceu um calor tão grande que espantou os ventos e secou a tempestade. Com a ajuda de Kuafu, que é um membro dos Gigantes do Norte, que é aquele mesmo gigante que tentou domar o sol. Caso você não conheça sobre a história dele, tem um post lá no meu Instagram sobre ele. Dá uma olhada e me segue lá também. Ele, junto com o Xiyu, conseguiram fazer com que o Huangdi recuasse mais ou menos 25 quilômetros. A batalha foi durando e durando, até que em Zuolu, o local de Huangdi, a batalha final foi feita e finalmente trouxe a vitória para o imperador. Para dar uma virada nesse combate, o Huangdi utilizou uma estratégia que ele aprendeu com a deusa dos 9 céus. Apesar disso, não se sabe exatamente qual estratégia foi essa, ela ainda não deixa muito claro. De toda forma, parece que ele aprendeu muito bem, porque apesar de estar sendo derrotado na maior parte dessa guerra, no final ele conseguiu uma reviravolta incrível. O Xiyu foi derrotado, capturado sem a sua cabeça, junto com os seus 89 irmãos brutamontes, que são bem estranhos e têm aquelas cabeças de bronze. Olha, eu acho bom a gente se certificar com calma, ver se ele tá morto, porque eu não tô afim que esse cara ressuscite, disse Huangdi, olhando para aquela cabeça sem corpo e aquele corpo sem cabeça com um olhar bem vitorioso. Nunca se sabe se com os seus feitiços e os seus encantos, a cabeça pode acabar procurando o corpo. Façam o seguinte, enterrem um tronco aqui e o resto lá em Shandong, disse Huangdi. E o local que ele estava falando ficava mais ou menos a mais de 500 quilômetros de distância. E foi dessa maneira e com tal reviravolta que o Huangdi conseguiu vencer o Tiyu e a sua tropa de irmãos e se tornar o principal líder das tribos daquela planície. Dominou uma região que ia até o mar no leste, até a província de Gansu no oeste, o rio Yangtze no sul e as províncias de Shanxi e Hebei no norte. Isso tornou ele venerado pelo seu povo. Essa batalha seria depois estudada nos livros. Quando Huangdi completou 100 anos, um dragão veio e levou ele para os céus. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando o like ou dislike, se inscreverem no canal e deixarem nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau!